A gente vive numa época que, nossa, pode parecer muito confusa para a fé. Todo dia é um bombardeio de previsões, notícias alarmantes, uma enxurrada de informações que acaba deixando uma pergunta na nossa cabeça. Pois é, essa sensação de ansiedade é super comum hoje em dia. Com guerras, crises, falsos profetas aparecendo por todo lado, muita gente começa a se perguntar: será que Deus ainda está no comando de tudo? Sabe, esse fluxo sem parar de informação pode acabar gerando medo, confusão ou até aquele sentimento horrível de que, de alguma forma, a gente foi deixado para trás. Mas o mais fascinante é que esse medo não é uma invenção da nossa era, não. Vamos fazer uma viagem no tempo. Quase 2000 anos atrás, essa mesmíssima angústia tomou conta de uma pequena comunidade cristã bem lá no coração do Império Romano. A gente está falando da cidade de Tessalônica. Os cristãos de lá entraram em pânico total por causa de uma mensagem falsa que dizia: o dia do Senhor já chegou. Dá para imaginar o desespero, né? Eles já sofriam perseguição, viviam com insegurança e, de repente, essa notícia. A situação deles tem uns paralelos incríveis com a nossa hoje. E é bem no meio desse cenário caótico que o apóstolo Paulo entra em cena. Ele escreve uma carta não para dar bronca, mas para corrigir e principalmente para tranquilizar essa igreja, que era jovem e estava apavorada. Vamos dar uma olhada no que ele disse? A primeira instrução de Paulo é bem direta e clara: não se abalem, não se alarmem com facilidade. É, antes de tudo, um chamado para manter a calma e a cabeça no lugar no meio de tanto barulho. E aqui, gente, está o ponto central de tudo. Não se deixe enganar. Esse aviso é para sempre, porque o engano sempre foi uma das principais ferramentas do mal desde o comecinho. Muitas vezes ele mistura a mentira com uma aparência de piedade, justamente para confundir. Então, depois de dar essa acalmada no pessoal, o Paulo começa a explicar alguns eventos-chave que precisam acontecer antes do fim. O objetivo dele aqui não é incentivar ninguém a ficar especulando, mas sim trazer clareza e fortalecer a fé. Primeiro, ele menciona a apostasia. E é muito importante entender isso aqui. Ele não está falando de uma dúvida pessoal, de um tropeço na fé de alguém. A coisa é maior. É sobre uma rebelião em grande escala, generalizada, um abandono em massa da verdade. Em seguida, aparece essa figura do homem da iniquidade. O interessante aqui é que isso não é só sobre uma pessoa específica. É a personificação daquele desejo humano de querer sentar no trono de Deus, sabe? Um padrão de arrogância que começou lá no Jardim do Éden. O Paulo não nega a realidade. Ele reconhece que, sim, o mal está ativo no mundo. Isso cria uma tensão e, de certa forma, até confirma aquele sentimento de caos que as pessoas sentem. Ele não está dizendo para ignorar o que está acontecendo. Só que, e essa é a grande virada, esse mal não tem liberdade total para fazer o que quer. Ele é contido, ele é freado pelo poder soberano de Deus. Nada, absolutamente nada, foge do controle dele. E aqui a gente chega no clímax da mensagem de Paulo. A vitória de Cristo é absoluta, é sem esforço. Não é uma luta de igual para igual, de jeito nenhum. O mal vai ser desfeito com um simples sopro, com o poder da palavra de Cristo. Depois de explicar a natureza do mal e a certeza da sua derrota, o Paulo muda o foco. Ele para de falar sobre o que o mal está fazendo e passa a lembrar os cristãos sobre a certeza da salvação que eles já têm em Cristo. Essa é a grande sacada. A nossa salvação não depende de a gente conseguir decifrar sinais ou do nosso desempenho. Ela depende da escolha e da graça de Deus que nos amou desde o início. A segurança não está em entender o futuro, mas em confiar naquele que já nos salvou. Tá, mas e na prática? Como a gente vive isso? Paulo resume tudo em conselhos bem diretos que funcionam para qualquer um que esteja enfrentando confusão, seja lá no primeiro século ou hoje em dia. E quando Paulo fala para eles se apegarem às tradições, é bom a gente entender o que ele quer dizer. Ele não está falando de costumes humanos, não. Ele se refere ao coração da fé, os ensinamentos da palavra de Deus e as práticas centrais, como o batismo e a ceia. Esses são os fundamentos. São suficientes e são confiáveis. Olha, essa é uma verdade muito poderosa para a gente se agarrar. A iniquidade é real, ela está agindo sim, mas a sua derrota é certa. Essa vitória já foi garantida lá na cruz, e a manifestação final dela é só uma questão de tempo. Resumindo, no fim das contas, a mensagem do Paulo para aquela galera lá de Tessalônica, ela ecoa forte até hoje. Deus não perdeu o controle, a igreja não está abandonada. E o plano final dele não é de medo, mas sim de esperança e de restauração completa. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, né? No mundo tão cheio de vozes, de teorias e de medos,
Onde é que a gente encontra a nossa estabilidade? A mensagem de 2000 anos atrás nos convida a encontrar essa âncora não nas manchetes do dia, mas na promessa que não muda nunca, a de que Cristo reina.